Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou ensinar uma técnica para quem tem os olhos muito juntos, muito próximos. Eu vou estar dando aqui diquinhas para vocês para afastar um pouco os olhos de quem tem eles muito juntinhos, para esse olho ficar o mais proporcional possível. A gente sempre começa aplicando o corretivo para ser ele como base primer para a nossa sombra pigmentar melhor. Eu vou começar esse olho aplicando um pó compacto, aqui ó, no cantinho externo do olho, levando pra fora, tira sempre o excesso, e um pouquinho aqui no canto interno. Eu aplico esse pozinho para ele não marcar a sombra escura, marrom, que a gente vai aplicar aqui depois. Então é sempre dos cílios pra fora. Para vocês escolherem o tamanho ideal de pincel de esfumar de vocês, vocês vão ter que ver o tamanho que vocês têm de pálpebra fixa imóvel. Se tiver pouco espaço, o pincel que vocês vão ter que usar para esfumado vão ter que ser pincéis menores de esfumar. E quanto maior o olho, maior o pincel. Eu vou pegar um pincel médio de esfumar. Esse aqui não é tão pequeno e nem tão grande. Vou escolher esse marrom aqui mais frio, que ele vai servir como base para os outros marrons mais escuros que eu vou aplicar. Lembra que a gente separa a pálpebra móvel, que é essa que se movimenta, o côncavo, que é esse valinho que a gente tem nos olhos, e a pálpebra fixa, que é essa aqui que não se movimenta. Cantinho interno do olho e cantinho externo do olho. O ponto inicial da nossa maquiagem sempre vai ser aqui no canto externo, no côncavo, levando em direção para cima a sombra. Eu vou fazer uns pontinhos aqui para demarcar onde a gente vai começar, pontinho onde a gente vai começar ele, e vai levar esfumando para cima. Lembra que a gente separa a pálpebra fixa em primeiro terço, segundo terço e terceiro terço. A gente vai chegar com esse primeiro marrom até o terceiro terço, com ele bem esfumado. Então ele vai ser mais marcado aqui e vai esfumando para cima. Então, a gente vai começar aplicando nesse terço aqui, no côncavo. Sempre lembre de tirar o excesso do pincel. E agora a gente vai subir para o segundo e o terceiro terço, esfumando. Segundo terço. Vai dando umas puxadinhas para cima, pode fazer movimentos circulares. E agora a gente vai esfumar lá no terceiro terço. Tirei um pouco do excesso que tinha no pincel na minha mão. Vou deixando menos marcado lá perto da sobrancelha, ó. Como essa técnica seria para olhos juntos, a gente vai fazer um olho mais alongado, que vai dar essa impressão de um olho mais afastado. Vou pegar agora um marrom num tom médio, a gente vai ir com ele até o segundo terço da pálpebra fixa, lembram? Então, vou começar aqui, ó, aplicando abaixo no primeiro, segundo, e o terceiro eu não vou atingir ele, porque já apliquei o terceiro com marrom mais claro, então vai ficando um degradê de cores. Eu pego a sombra sempre bem na pontinha e tiro o excesso. E eu vou trabalhar com a ponta do meu pincel. Vou levar esfumando lá para o segundo terço. Agora eu vou voltar com o primeiro pincel e a primeira sombra e vou dar acabamento aqui entre uma cor e outra. Vocês viram que fica uma marcação aqui agora, então por isso que a gente sempre deve voltar com a primeira sombra. Pega só na bordinha e vai dando um degradê. Para esse acabamento aqui do esfumado de cima juntar com o acabamento de baixo, a gente vai ter que descer um pouquinho com esse marrom. Eu tô pegando o marrom mais clarinho, aquele primeiro que a gente usou, e vou descer um pouquinho.
Agora eu vou pegar o marrom médio. E vou descer também um pouco. Agora, com o primeiro pincel, eu vou puxar esse esfumado mais diagonal para alongar esse olho. Vou pegar um marronzinho mais escuro, puxadinha também, mas não muito. Agora com um pincel limpo, sem nenhuma sombra, eu vou dando uma esfumada aqui nas bordas, para esse acabamento ficar mais suave. Agora eu vou pegar um marrom mais escuro, que é esse aqui, com outro pincel. Esse aqui é o 141 da Dai. A gente trabalhou antes a pálpebra fixa toda, e agora vamos trabalhar a pálpebra móvel. Cada cor com o seu pincel, então eu volto com o marrom médio e vou abraçando essa cor escurinha, para uma cor ir se juntando com a outra. E formando o degradê. Volto com o primeiro pincel e o marrom mais claro e aplico aqui, ó, entre o segundo marrom médio e a pele. Aqui eu já vou dando umas batidinhas. Um tom bem clarinho, eu vou usar esse aqui. Eu vou iluminar todo o canto interno dos meus olhos. O pincel que eu tô usando é o 125, ele é de esfumar também, só que ele é um pouco mais achatado. Ó, aplico a sombra iluminadora embaixo da sobrancelha, no ponto alto, lá pertinho dos pelos, e vou puxando para baixo. Tem que só cuidar para não apagar esse esfumado marrom que a gente já fez. Com uma asa de borboleta, que é aquela sombra solta, bem brilhosa, eu vou iluminar bem esse cantinho aqui. Esse brilho aqui, ele vai dar mais volume aqui para essa região e vai dar a impressão dos olhos serem mais afastados. Eu vou aplicar na parte inferior dos olhos aqui dentro. Agora eu vou aplicar um lápis preto ou marrom, qualquer cor, aqui na parte de baixo dos olhos. Eu vou pegar um pincel lápis e vou esfumar esse delineador. E vou fazendo movimentos de vai e vem e segurando o pincel bem firme. Eu vou vir com o preto somente até a metade do olho para ele ficar mais afastado. Vou pegar o mesmo pincel e aquele marrom mais escuro que a gente usou aqui na pálpebra móvel. Vou aplicar bem em cima desse preto. E eu sempre faço o movimento de vai e vem com o pincel bem reto. E vamos unir aqui, ó, com a parte de cima. O pincel e o marrom médio, eu vou dar acabamento aqui, ó, entre essa sombra escurinha e a nossa pele. Por isso que é importante a gente descer com a sombra de cima, para quando a gente tiver que fazer esse acabamento, juntar uma sombra com a outra. Já finalizei o olho aqui com os cílios. O modelo dos cílios que eu usei foi esse mais alongadinho, mais puxado, que ele começa menor e vai aumentando para dar essa alongada no olho. Vamos aplicar um batonzinho.
Chegamos ao fim dessa técnica, que é para olhos juntos, para poder afastar um pouco eles e deixar mais proporcional. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Um beijo da Cami.